Nesse capítulo, nós vamos estudar variáveis aleatórias contínuas. E eu vou começar com um exemplo. Aqui tem uma animação onde eu estou representando um bico de pintura. Na hora que ele é ativado, uma série de microgotas de tintas serão dispersadas. E a gente está representando esse fenômeno aqui e estamos notando que cada uma dessas gotas de tinta está atingindo uma posição diferente aqui nessa escala horizontal. A posição de cada gota, então, é descrita por um número. E nós podemos representar esse número com várias casas decimais, e não apenas valores inteiros. Portanto, nós temos um tipo de variável que é representada por um número real. Essa é uma característica das variáveis aleatórias contínuas. Elas podem assumir qualquer valor contínuo dentro de uma faixa. Nós vamos começar caracterizando o que são variáveis aleatórias contínuas, definindo a função densidade de probabilidade, depois a função distribuição cumulativa. Vamos ver que com essas funções é possível calcular a média e a variância dessa variável aleatória contínua. Vamos ver exemplos de distribuições uniforme e triangular e passaremos bastante tempo estudando a distribuição normal, que é a mais importante. Vamos ver que nós temos maneiras de verificar se uma distribuição de uma variável aleatória contínua é ou não normal. A seguir, veremos algumas propriedades da distribuição normal, conceito de covariância e correlação, e terminaremos com um slide apontando algumas outras distribuições. Variáveis aleatórias, então, associam um número ao resultado de um experimento aleatório. Temos exemplos aqui: soma de dois dados, cotação do dólar, precipitação diária de chuva numa cidade, o limite de resistência de corpos de prova e as posições de microgotas de tinta de um bico de pintura. São exemplos. Elas podem ser discretas ou contínuas. Já vimos no capítulo anterior as discretas e as contínuas, elas são representadas por números reais. A convenção também é a mesma. O nome da variável aleatória será usado aqui em uma letra maiúscula e para valores possíveis serão usadas letras minúsculas. Nesse capítulo, então, o foco será as variáveis aleatórias contínuas. Elas assumem valores reais, ou seja, números representados por números reais. E aí vem uma pergunta: qual a probabilidade, por exemplo, de uma gota de tinta, naquele primeiro exemplo, cair na posição de exatamente 8,452789? Eu não vou ler esses números todos que estão aqui. Mas qual a probabilidade de acontecer exatamente nessa posição? Se eu tivesse mais espaço na tela, podia ter colocado mais alguns dígitos, né? Mas qual a probabilidade de todos esses dígitos serem respeitados? É muito baixa, é muito pequena. Nós tivemos oportunidade de escrever um número real com um número infinito de casas decimais. Nós poderíamos dizer que a probabilidade de uma variável aleatória contínua assumir um valor exato é zero. É zero. Então, para que serve essa variável aleatória contínua? Ela serve sim. Só que a maneira como a gente usa não é para achar a probabilidade de um valor ser obtido, mas de uma faixa de valores. Então, a gente consegue calcular a probabilidade de uma variável aleatória contínua se situar entre dois limites. E a forma de calcular isso é através desta área, representada em verde aqui na figura. Nós calculamos, então, através dessa integral definida, esta área verde. O valor desta área tem a mesma probabilidade da variável aleatória x maiúsculo se situar entre os limites a e b. Nós dissemos, então, que essa função f de x, que está representada aqui, ela tem o nome de função densidade de probabilidade. O valor dela não me dá a probabilidade, mas a área embaixo dela, sim, me dará a probabilidade. Algumas propriedades dessa função densidade de probabilidade. A primeira dela é que é uma função não negativa. Qualquer que seja o valor de x, ela nunca será menor do que zero. Uma outra propriedade é que a área embaixo dela
indo de menos infinito a mais infinito é unitária, ou seja, a probabilidade dela apresentar valores entre menos infinito e mais infinito é igual a 1, ou 100%. E outra propriedade é que a probabilidade dela se encontrar entre dois valores, incluindo os valores extremos ou não, é sempre a mesma. Aqui o intervalo é fechado em A e B, aberto em A, fechado em B, etc. E a gente verifica que as probabilidades são as mesmas. Então, não faz diferença se o limite está ou não contido dentro desse intervalo. Aqui temos um exemplo de uma função densidade de probabilidades, bem simples, onde ela apresenta aqui o valor da densidade constante entre A e B, e esta área é unitária. Então, para isso, essa altura tem que ser calculada dessa forma, para que esse produto resulte na área unitária. Nós podemos definir a função distribuição cumulativa. Essa função distribuição cumulativa ela vai corresponder à probabilidade da variável aleatória contínua x maiúsculo assumir valores menores ou iguais àqueles que nós estamos observando aqui no eixo x, no eixo horizontal. Então, a probabilidade dela obter um número menor ou igual a A é zero. Mas à medida que eu vou avançando aqui para a direita, eu vejo que essa probabilidade vai aumentando até eu chegar no valor de B, quando ela assume o valor máximo de 100%. Se a gente pegar um valor intermediário, por exemplo, aqui no meio, a gente verifica que a probabilidade dessa variável aleatória x assumir um valor menor ou igual à média entre A e B é de 50%, que esta área aqui será de 50% da área total. E isso está indicado aqui nessa função, que a gente chama função distribuição cumulativa. Ela, para um valor aqui no eixo x, vai me dizer qual a probabilidade da gente obter um valor menor ou igual àquele que a gente está testando aqui. Dito matematicamente, essa função distribuição cumulativa calcula a probabilidade da variável aleatória x maiúsculo ser menor ou igual a um determinado valor x minúsculo. A função de distribuição cumulativa, portanto, ela associa a cada valor possível da variável aleatória x a probabilidade desse valor ser menor ou igual ao x minúsculo. E a gente vai usar sempre o f maiúsculo de x. E a maneira de calcular essa função, distribuição cumulativa, é a integral imprópria. Ela começa em menos infinito e vai até o valor de x que nós estamos interessados. Isso corresponde à probabilidade da variável aleatória x maiúsculo ser menor ou igual a um dado valor x minúsculo. Nessa integral aqui, alfa é uma constante de integração. Quer dizer, então, que eu vou ter que fazer uma integração cada vez que tiver que calcular essa função? Mais ou menos. Nós vamos ver agora que tem um caminho um pouco melhor. Já ia esquecendo. A gente tem a função inversa. Se a gente deriva a função de distribuição cumulativa, a gente chega na função densidade de probabilidade. Bom, estou representando aqui, mais uma vez, a função densidade de probabilidade e nós estamos aqui construindo a função de distribuição cumulativa. À medida que a gente vai avançando no eixo x, a área vai aumentando até que, quando a gente percorreu toda a função densidade de probabilidade, a gente atingiu a área final aqui de 100%. Então, para cada valor de x, eu tenho aqui, na função de distribuição cumulativa, a área à esquerda dela. Mas aqui eu estou interessado em calcular a probabilidade desta variável aleatória x maiúsculo se situar entre dois valores a e b. Nós já vimos que isso pode ser calculado por essa integral definida, que matematicamente equivale à diferença dessas duas integrais impróprias. Essa que vai de menos infinito até b, e a outra que vai de menos infinito até a. Matematicamente, essa integral definida, ela corresponde a essa área verde que nós estamos representando aqui. Veja uma propriedade interessante. Esta área verde, ela pode ser obtida a partir da diferença entre
esta área azul, que corresponde à integral imprópria de menos infinito até b, menos a área laranja, que corresponde à integral imprópria de menos infinito até a. Então, nós estamos vendo aqui que a área azul menos a área laranja corresponde àquela área verde. Mas esta área azul, ela corresponde exatamente à probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a b. Olhando aqui para o gráfico da função de distribuição cumulativa, corresponde ao f maiúsculo de b. E a área à esquerda de A corresponde ao f maiúsculo de A. Então, veja que legal. Para calcular essa probabilidade, eu posso simplesmente usar a diferença entre a função de distribuição cumulativa para B menos a função de distribuição cumulativa para A. Ou seja, em vez de eu fazer uma integral, eu faço uma diferença, que é um cálculo muito mais simples do que uma integral. Então, esta é a principal finalidade da função de distribuição cumulativa: facilitar as contas. Para chegar no valor dela, alguém fez essa integral, alguém calculou ela uma vez, mas uma vez calculada, fica muito mais fácil usá-la para calcular probabilidades.